oitavo ano, tudo bem? Nossa aula hoje é sobre a independência dos Estados Unidos, certo? É sim, a grande potência mundial, né, que nós conhecemos como os Estados Unidos, nem sempre foi livre, ela não nasceu livre, gente. Como o Brasil era colônia de Portugal, os Estados Unidos, eles eram colônia da Inglaterra, sabia? E eles eram chamados como as 13 colônias, certo? A Inglaterra, ela não interferia nos assuntos internos das 13 colônias, certo? No século seguinte, porém, lá no século XVIII, por aí, a Inglaterra mudou sua política colonial, né? E passou a oprimir as colônias da América, ou seja, passou a oprimir as 13 colônias que viriam a ser os Estados Unidos. Entre os motivos que levaram a essa mudança na política colonial inglesa, cabe citar o quê? A concorrência, né, que as mercadorias norte-americanas faziam com as inglesas no mercado externo e também as guerras que a Inglaterra se envolveu. A Inglaterra se envolveu em duas grandes guerras nesse período. A primeira foi a Guerra Franco-Índia, né, iniciada em 1754, no século XVIII, e a outra foi a Guerra dos Sete Anos, que foi de 1756 a 1763, certo? A Inglaterra venceu as duas guerras, gente, mas saiu muito abalada financeiramente, certo? Saiu muito abalada financeiramente. Isso fez com que a Inglaterra obrigasse os colonos, né? Obrigasse os colonos que viviam debaixo de suas posses a pagar muitos impostos, né? Então, quem eram os colonos? Os americanos, certo? Então, os colonos organizaram vários protestos, mas não foram ouvidos, certo? Então, o que foi que a Inglaterra fez? Primeiro, a Lei do Selo. A Lei do Selo é de 1765, certo? Ela dizia o quê? Dizia que todos os contratos, jornais, cartazes, né, eles tinham e certidões também que circulavam nas colônias, eles tinham que receber um selo comprado no governo inglês. Esse selo era caríssimo, né? Isso era uma das leis que os ingleses colocaram, estabeleceram, certo? Outra foi a Lei do Açúcar. A Lei do Açúcar aumentava os impostos que os colonos deviam pagar sobre o melaço, o vinho, o café, coisas importantíssimas na época para as colônias, certo? E outra muito importante foi a Lei do Chá também, né? A Lei do Chá, a Inglaterra entregou à Companhia das Índias Orientais, sediada em Londres, o controle sobre a venda do chá para as 13 colônias. Isso foi uma coisa também intolerável para as 13 colônias, certo? Então, aconteceu o quê? Em 4 de julho de 1776, ficou pronta a Declaração de Independência dos Estados Unidos, que é comemorada até hoje, dia 4 de julho, lá nos Estados Unidos, né? E o seu principal responsável, quem redigiu essa Carta de Independência, foi um cara chamado Thomas Jefferson, que é reverenciado ainda hoje por todos os americanos, né? Aí começa uma guerra dos patriotas contra os jaquetas vermelhas. Os patriotas eram os americanos e os jaquetas vermelhas eram como os americanos se referiam aos soldados ingleses, porque a jaqueta deles, do uniforme, era vermelha, certo? Então, começou uma guerra muito, muito grande assim, e os Estados Unidos teve apoio de antigos rivais da Inglaterra, né, que já tinham rivalidade, aproveitaram para apoiar os Estados Unidos. Um foi a França e o outro foi a Espanha, certo? Então, em 1783, pelo Tratado de Versalhes, a Inglaterra reconhecia os Estados Unidos como um país livre. Os Estados Unidos estavam livres para sempre.
tá bom? Então isso é um pouquinho sobre essa independência dos Estados Unidos. Estudem mais, porque tem mais coisas para nós aprendermos, para que você faça uma bela atividade, tá bom? Tchau, gente, um abraço!